Amém, povo de Deus? Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Louva o Senhor com palmas, para a glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Amém, meus amados. Trago um abraço da igreja do Mirante, do Pomital, e da igreja do Samarino, amém? Amém, glória a Deus, amém? Irmãos, estou muito feliz de estar aqui, amém? Muito feliz mesmo, de ser um vaso de Deus, escolhido por Ele, para trazer a palavra do Senhor, amém? E ser agraciado por esse convite maravilhoso, de estar aqui nessa casa, a casa de oração, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer imensamente ao carinho que essa igreja tem para comigo, viu? O amor dos irmãos, né, ao me receberem, né? Tem pessoas que dessa igreja, quando me vê, parece assim que entrou uma pessoa assim, que não vê há muitos anos, né? Pastor Marcos. Aí você fica assim constrangido, sem graça, né? Que é muito amor, né? É muita recepção, né? Então a gente fica assim constrangido de tanto amor, de tanto carinho. Amém? Eu quero agradecer, né, à igreja por me honrar. Amém? Por eu ter certeza que Deus, assim, às vezes, acorda vocês para orar pela minha vida, assim como Ele faz comigo, amém? É interessante isso, né? Uma pessoa, às vezes, que você não vê há anos, aí de repente, pum, você sonha com o rosto daquela pessoa, aí você vai pro joelho. Essa sensibilidade é maravilhosa. Diga amém. Diga graças a Deus. Então eu quero agradecer a recepção calorosa desta igreja. Amém? Irmãos, da família. A família. Está aqui também me acompanhando, né? A minha maravilhosa, deslumbrante esposa, né? Grande. Né? Mas assim, no tamanho, não. A Letícia, fica de pé, minha amada esposa. Aí, olha que mulher bela, irmãos. Eu estava ontem louvando ao Senhor, glorificando, né, de estar deitado ao lado de uma mulher bonita, né? Aí ela... Está aqui a minha filha amada, né? A rapinha do tacho, né? A Sara, fica de pé, Sara. Minha filha guerreira, tenho orgulho dessa menina, viu, irmãos? Amém? Está aqui também a minha neta, né? Minha primeira neta, a Giovana, fique de pé. Que benção essa criança, viu, irmãos? Me honra, me respeita, né? Tem temor sobre a minha pessoa. Então, eu sou um senhor assim muito feliz, amém? Tá chegando aí mais 2 netão, um já veio, tá chegando o outro aí, né? Então, eu tô na bênção, amém? Eu sou muito feliz pelo que Deus fez e faz e fará na minha vida, amém? Glória a Deus. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 aos Coríntios. E vamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Aleluias. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 2.
Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Pode se assentar para a glória de Deus. Irmãos, Deus colocou essa palavra em meu coração, porque desde quando eu fui convidado, e sempre o pastor Charlie estava me lembrando, né, porque ele sabe da minha dificuldade de memória, né, e eu venho orando ao Senhor, e Deus me deu esta graça, esse entendimento, de trazer essa palavra à igreja. Diga amém. Uma palavra conhecida, uma palavra estudada pelos irmãos, uma palavra cuja causa é o motivo de vocês estar aqui. Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus, ela ainda fala, este crucificado. Então esta palavra, nos dias de hoje, ela está sendo uma palavra, às vezes, que esquecida, como foi nos dias de Coríntios. A crucificação de Jesus Cristo. A mensagem da cruz. E o título dessa palavra, essa noite, é As Escolhas de Deus para interessar e trazer interesse no crucificado. Amém? Então Deus, Ele escolheu meios, Ele escolheu pessoas, e Ele escolheu o Filho de Deus, para que você se interesse, e se interessa pelo Filho dele. E é interessante que Deus, para que o homem se interessasse pelo Filho dele, Ele não usou as maneiras que Ele usou desde Gênesis para trazer os seus filhos, os seus escolhidos, os patriarcas, os profetas, né? Nós vimos em toda a Bíblia meios que Deus escolheu para manifestar a revelação dele ao povo. Tanto que até muitos, para se apresentar a uma pessoa que não via Deus, que não conhecia Deus, mas conhecia a pessoa, eles diziam, esse aí é Abraão, este aí é Isaque. Então ele sempre se apresentava, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Porque através de Jacó, através de Isaque e através de Abraão, se conhecia Deus. Então é por isso que hoje em dia, nós, pelas Escrituras, somos conhecidos como a imagem e semelhança de Deus. Somos sal dessa terra e somos luz deste mundo. Mas o Filho dele, a escolha dele, foi trazer de uma maneira louca, de uma loucura, porque o texto, desde o capítulo 1 de Coríntios até o capítulo 3, vai mencionar a loucura da cruz, a loucura da pregação da cruz. Ou seja, ouvir falar que um judeu vindo de Deus, o Messias, o Filho de Deus, se proclamar e se apresentar na cruz, isso é loucura, isso é surreal, porque Deus antigamente apresentava as pessoas de uma forma mais linda, de uma forma mais gloriosa, de uma forma mais soberana, mas este crucificado, Jesus, ele foi proclamado na cruz do Calvário. E a Bíblia, ela nos dá a autoridade de anunciar Jesus, este crucificado.
A Bíblia proíbe nós de anunciar Jesus em maquiagem, em status, em fama. Não. Isso está sendo aguardado para a vinda do Senhor. Mas até na Santa Ceia nos adverte: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, por isso que Paulo, ele diz: eu não quero saber de outros assuntos nessa igreja, a não ser a Jesus, este crucificado. E nós temos visto que hoje em dia, há muitas coisas que distraem as pessoas, há muitas coisas que vêm até no reino evangélico, no reino de Deus, né? Para chamar a atenção do povo. Ontem minha esposa abriu um Instagram de uma certa denominação e tinha tipos de propaganda, tipos de status, que era coisa assim surreal para chamar a atenção das pessoas. Para chamar, para atrair o olhar das pessoas para Cristo. E Cristo não se permite que seja dessa maneira. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Então Deus, Ele escolheu a este Jesus Cristo para anunciar a salvação. Então é por isso que o Evangelho do Senhor, ele tem que ser confiante e simples. E hoje em dia estão usando muitas coisas para chamar a atenção, para trazer um interesse às pessoas de ouvir o Evangelho. E o maior interesse é esse e não pode se mudar. Jesus Cristo, este crucificado. E Paulo aqui então, devido a muitos problemas, muitas dissensões na igreja de Corinto, porque é assim, quando o interesse não é Jesus Cristo crucificado, vem muitos problemas da igreja, irmão. Vem muitas dissensões na igreja, vem muitos tipos de pecado na igreja, vem muita dor de cabeça para o pastor na igreja, porque o interesse não é Jesus Cristo, este crucificado. A gente estamos vendo tipos de denominações que pessoas se dizem crente e que estão no mundo participando das coisas do mundo. E nós vimos tipos de distrações que pegam as coisas lá do mundo e querem santificar dentro da igreja para as pessoas, lembrando das coisas do mundo, fazer também dentro da igreja, só que sem pecado. Mentira. E a nossa mente, irmão, ela não tem que estar na presença de Deus, envolvido com as coisas do mundo. A nossa mente tem que ser transformada numa mente de Cristo. É nova vida, é nova criatura, é novo gosto, é um novo ser. É uma nova mentalidade, é novos sonhos, é novos projetos, é nova dedicação na sua vida agora ao Senhor. E muitos pregadores estão preocupados deles serem ouvidos, muito preocupados deles serem chamados, muitas igrejas para pregar, muitos pregadores têm preocupado de ser homens que têm status e famas, e com isso vem fazendo vários tipos de artimanha para trazer interesse à pessoa a ir na igreja. E o interesse de você estar aqui é Jesus Cristo, e este crucificado. E juntamente com Cristo, nos passos de Cristo, na maneira como Cristo andou, nós também vamos andar. Estão entendendo? Diga amém.
Eu já vi até pregação dizendo que toda a vergonha, todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que Cristo suportou foi em nosso lugar para que nós hoje fôssemos ricos. Todas as maldições, todas as provações, Ele passou em nosso lugar para que nós hoje só tivesse vitória. E isso é mentira. No mundo tereis aflições. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Vós não serão aceitos, porque vós não é deste mundo. Então, quando você vê esta palavra sendo anunciada de Jesus Cristo, este crucificado, amém? E Paulo, então, que dá para entender bem, Paulo, ele tinha uma preocupação, mas uma preocupação tamanha tal que ele se diminuía, ele desaparecia para que Cristo aparecesse este crucificado. Sabe qual foi a maneira que eu reconheci Jesus como Salvador? Quando eu vi dizer que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. Os pecados que eu tinha prazer, eu comecei a ter vergonha. E aí então eu fui entendendo a cada dia, quando eu recebi Ele na minha vida, que Ele era o meu Salvador e Ele queria que eu deixasse os meus pecados. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Deus escolheu, em primeiro lugar, para trazer esse Cristo e este crucificado, a sua palavra. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. A sua palavra. Você está aqui esta noite, nesta igreja, você é crente, porque você ouviu a palavra. Porque a palavra, em primeiro lugar, foi uma das escolhas de Deus de se apresentar ao homem. Desde Gênesis, quando ele dizia pela palavra de Deus, tudo se fez. Aleluia. E no Novo Testamento vai dizer também que pela palavra de Deus, ou seja, o verbo se fez carne. Então foi esse meio que ele escolheu. Por isso que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se os seus ouvidos ficam ouvindo outras coisas, outras vozes estranhas, você não vai conhecer e nem se interessar por esse Cristo, este crucificado. E Paulo então viu que a solução da igreja de Corintos era o povo começar a se interessar por Jesus Cristo, este crucificado. Porque quem, irmãos, não procura a mensagem da cruz, quem não procura saber os fundamentos e o grande amor para com Deus através da cruz do Calvário, ele se esfria, ele se torna um crente até nulo dentro da igreja. Ele vem por simpatia, ou ele vem porque ele não tem opção. Irmão, eu sou crente em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo move para me ser. E eu tenho uma alegria enorme de ser crente. Eu não me esforço para ir na igreja, eu sou da igreja. Eu não me esforço para mim ler a Bíblia. A Bíblia é o meu alimento para sobreviver.
Então este Cristo crucificado, ele desenvolve dentro de mim a cada dia a salvação. E o meio que Deus escolheu é a palavra. E havia na época de Paulo palavras que não eram de Deus, mas palavras que eram humanas. Porque ele diz no texto, acompanha comigo aí nas Escrituras, no verso de número 1, versículo de número 18, amém? Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora, antes disso, no verso 17, irmão, é muito interessante ele dizer: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça o quê? Vã. E agora, irmãos, hoje em dia estão preocupados tecnicamente, estão preocupados, irmão, com palavras filosóficas, palavras de sabedoria humana, comparações miraculosas, fábulas judaicas, muitas coisas, para que o povo venha se interessar no Evangelho. Então Paulo, ele dizia que ele não usava esses meios para que a palavra da cruz, porque é uma palavra pesada, é uma palavra que não traz na nossa carne interesse, porque a palavra da cruz, o único interesse que ela traz ao nosso espírito é crucificar a carne, e a carne não quer, porque a carne e o espírito lutam contra si. Porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz é para crucificar a sua carne. Então, nota-se então, por que a sua carne é tão preguiçosa? Por que a sua carne não se interessa pelas coisas de Cristo? Por que a sua carne, ela precisa de incentivos para vir na igreja? Por isso que a nossa carne não gosta de ouvir a mensagem da cruz, porque o objetivo da mensagem da cruz é levar eu e você nos crucificar para esse mundo. E gera dor, gera renúncia, é verdade ou não é? Então Paulo, ele estava preocupado com isso, e hoje, irmão, eu me sinto preocupado com essas coisas. Hoje tem muitas palavras humanas. Eu estava dizendo para minha esposa, hoje está vendo demais, assim, um pregador e um outro pregador do lado. Já viu isso aí que está tendo demais? Aí o que acontece? Um pregador está falando abobrinha, e o outro pregador está combatendo ele. Está tendo demais isso. Irmão, isso é sagaz. A Bíblia diz que quando o irmão erra, eu tenho que chamar ele o quê? Em público ou em particular? Em particular, irmão. Agora está tendo isso demais, um pastor lutando contra o outro. Muitas guerras, aí o outro bate no peito, está vendo? Eu sou dono da verdade, olha a asneira que esse homem está falando. Por que não chama ele no privado e conversa com ele no particular? Por que tem que levar público? Por que tem que levar no Instagram? Fala a verdade, irmão. Eu sou pregador da palavra de Deus. Às vezes o pastor creio nos estudos dele, e eu falo, como eu estava errado. Às vezes eu ouvi um sermão do pastor Charles, eu não sabia disso. Vocês estão entendendo? Diga amém, irmãos. Diga glória a Deus. Palavras humanas, coisas humanas para chamar a atenção das pessoas, para chamar as pessoas a se interessar pelo Evangelho. Não é assim que se faz, irmãos. O objetivo dessas pessoas, eu vejo, pelo menos essas que eu vi,
O interesse é se autopromover pelo erro do outro. Por que não chama no particular? Liga para ele. Ó, irmão, você errou assim, assim, assim. Não faz isso não, que a prova é assim, 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 assim. Pronto. Mas tem pessoas assim, irmão, se denominando pessoas de alto escalão de doutor na palavra através do erro dos outros. Que dê Cristo crucificado, que dê esse pregador falando da mensagem da cruz, que dê esse pregador, se ele errou, larga para lá, anuncia Cristo este crucificado. O pecado está aumentando demais, irmão. Um dia eu estava conversando com o nosso pastor e ele dizia para mim que ele estava ali no Mercado Central, ele se sentiu assim, que misericórdia, vem logo, Senhor. Né, pastor Charles? Para que perder tempo com palavras humanas? Palavras técnicas para chamar a atenção, para as pessoas terem interesse a vir no Evangelho. Ela vem para o Evangelho, mas sem conhecer Jesus, este crucificado. Então, o primeiro meio que Deus escolhe é a palavra. Então, Paulo, sabendo que Deus escolheu a palavra da cruz, ele abandonou as palavras humanas para falar em espiritualidade no poder de Deus, que é a mensagem da cruz. Nem se ele repetisse 10 vezes, arrependei-vos, arrependei-vos, porque este Jesus crucificado, que é loucura para os gentios, para nós é palavra para a salvação. Então o crente tem que entender sobre doutrina, o crente tem que entender. Eu vou dizer mais, irmãos, porque eu sou um crente velho, não tem problema de chamar eu de crente velho, mas as virtudes da igreja, os costumes da igreja, é para ser seguido. Tem que saber comer, tem que saber beber, tem que saber se vestir, tem que saber andar. Tem que saber com o que você envolve, o que você assiste. Tem que saber com o que você trabalha. Você é luz, irmão. Não adianta você se misturar com as trevas. Vocês estão entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. Então Paulo, sabendo do primeiro meio que Deus escolhe, que é a palavra, ele então vem dentro dele um temor. Por isso que ele diz no verso 17: eu não vim com sabedoria de palavras humanas, para que a cruz de Cristo não se faça vã dentro de vós. Nós sabemos, irmãos, que igrejas que ouvem palavras humanas estão superlotadas. Agora, a palavra de Cristo, este crucificado, irmão, até aqueles que sabem que essa é a verdade, às vezes nem vêm. Às vezes nem vêm. Às vezes nem valoriza a palavra de Cristo, este crucificado, que anuncia na igreja. E a segunda escolha de Deus para trazer essa mensagem, esse poder, é homem espiritual. Estão entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. Eu sei o quanto vocês valorizam e honram um homem espiritual. No texto aí, que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no verso 26, olha só, 26, ele diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação. Amém? Diga comigo, a minha vocação, o meu chamado. Então você tem que entender, irmão, quem você é.
Você tem que se colocar no lugar de homem espiritual. Tem coisas que não é para você. Tem coisas que não dá para você. Porque a prioridade na sua vida é a mensagem da cruz. Se entristece, se angustia, não tem problema. Sofre, não tem problema. Até que morra, não tem problema. Mas a prioridade é a mensagem da cruz. Passe fome, não tem problema. Passe sede, não tem problema. A prioridade é a mensagem da cruz. Por isso que Paulo, ele diz isso no texto que nós lemos. Vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Eu não tenho leitura, eu sou uma pessoa simples, eu tenho meus problemas, mas a prioridade é Cristo crucificado. É eu mostrar no meu local de trabalho quem eu sou e a posição que eu estou. Santo. Não participo com as coisas do mundo, não. Se me deixam só no meu trabalho, eu sou excluído, porque eu não estou incluso nas coisas mundanas. Amém. Solitário fico eu, morro sozinho, mas a santidade, a minha vocação é espiritual. Por isso que eu discerno as coisas espiritualmente. Até me dizem para mim assim, mas você espiritualiza tudo, você vê coisas demais. Vejo, porque eu estou no Espírito. Estou entendendo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Você fica com os olhos abertos, irmão, e a pessoa que está do seu lado, pode estar até da igreja, ainda não enxergou, ou seja, já viu lá na frente. Porque há um interesse na mensagem da cruz na sua vida. E olha só o texto, ainda continuando ainda, 26. Poderoso, porque esses aí, e nós vimos, irmão, que os sábios, segundo a carne, irmão, tem muitos sábios pregador, mas segundo a carne. Segundo a carne. Paulo estava tratando de um assunto dentro da igreja. Dentro da igreja de Corinto. Às vezes tinha lá pregadores, homens que não eram cultos, que não eram sábios, que não eram, das filosofias dos gregos, Paulo era exaltando eles. Vocês estão entendendo? Diga amém, irmão. Irmão, tem um varão na minha igreja, chama-se Presbítero João Clemente. Pensa num homem para anunciar a palavra da salvação. Na sua palavra, no seu jeito, da roça, humilde e simples. Mas ao pecado, irmão, ele não dá moleza. Ele entende a vocação dele. Estou entendendo? Diga amém. Então Paulo estava dizendo também para alguns pregadores da igreja de Corinto, creio eu, que só anunciava a palavra de loucura, a palavra de salvação, exaltando eles. Olha, vocês têm vocação. Olha, igreja, olha, povo de Deus, talvez eles não te ouvem, talvez não dá crédito em você, porque você é simples, porque você é humilde. Às vezes você nem sabe falar direito, mas se você entender a sua vocação, você é uma pessoa espiritual. Então Paulo, ele advertia, e no verso de número 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ainda eu entendo, no contexto que está falando de físico, está falando do homem, está falando do ser, está falando da pessoa. Então Paulo trata dois assuntos. Primeiro, a mensagem da cruz, a palavra. Segundo, ele fala do homem, a vocação, o crente. Você mesmo que está me ouvindo, presta atenção na sua vocação. Presta atenção no seu chamado. Prioriza a sua vida espiritual. Olha os jejum, olha as orações, olha as madrugadas falando com Deus, olha o estudo da palavra, olha o congregar exemplar dentro da igreja, olha a sua boca, o que está falando no mundo. Está entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. É uma pessoa que trabalha lá na minha obra lá, e ele tem um jeito de gira, né? Nasceu no meio do gira e tal. Aí ele falou, ô viado. Falei, vem cá. Ah, mas é costume seu. Meus ouvidos, o meu nome não é costume de me chamar disso. É Márcio, ou se você me respeitar mais, Pastor Márcio. Estou entendendo? Diga amém. Aí os clientes estão assim, tem jeito não. Não tem o quê? Estão entendendo? Diga amém, irmão. Amém. A sua vocação, irmão. E você foi chamado num fundamento, a cruz. Estão entendendo? Diga amém. A cruz. Aí no verso 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e os que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne, está vendo? Está falando do físico, do homem. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Diga glória a Deus. Deus me chamou homem desgraçado, pobre e nu, por isso que eu não posso me gloriar. Amém? Se eu amo você, eu não tenho que me gloriar, porque na minha carne eu não te amarei como deveria. Eu me glorio no Senhor, que deu o Espírito Santo para gerar em mim o fruto do amor para te amar. Olha que bênção, irmão! Amém? Se for eu, rapaz, pisa no meu carro para você ver. Perdão está longe de mim. Mas agora a salvação desenvolvendo dentro de mim, eu consigo perdoar. Tem gente que chama até de bobo. Ah, mas para você todo mundo é gente boa. Estou entendendo? Diga amém, irmão. Então por quê? Porque eu entendi a podridão que eu era, eu entendi o homem morto que eu era, entendeu? Por isso que a mensagem da cruz eu fico fascinado. Eu entendi a desgraça que eu era, eu entendi, irmão, que eu não tinha poder para nadar, amém? Mas se aperfeiçoou em minha fraqueza a força de Cristo. Não é isso? Isso chama-se conversão. Que palavra maravilhosa! Aleluia! Aí ele diz mais no texto: vós sois dele. Quem é? Você é de Jesus, diga amém. Olha que responsabilidade, irmão e irmã. Você é dele, você não é do cão. Não entendeu? Diga amém. Então se você é dele, não anda de braços dados com o cão. Ah, você não quer pegar na mão do cão, mas você quer andar com os seus membros, boca, nariz, olho, com as coisas do cão. Não pode. Você é dele. Veja a sua vocação. Se converta, crente. Porque esse é o assunto que convém saber nesta igreja. Se você entende Jesus Cristo, este crucificado. É todos os dias você levanta e percebe
percebe-se que você precisa mudar. Estou entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. Um dia eu me vi em pecado, irmão. Em pecado. Eu vi assim a situação, eu glorificando a Deus, adorando a Deus pelo carro que eu tinha, pela casa que eu tinha, pela mordomia que eu tinha, pelo trabalho que eu tinha, por tudo. Aí eu fiquei semanas agradecendo ao Senhor por tudo isso e mais aquilo. Eu não estou falando a vocês, eu me vi, falando Márcio, eu em pecado. O Espírito Santo diz assim: você não orava nessa mesma força quando você estava na escassez. Você não orava nessa mesma força quando você estava no fundo do poço. Eu me vi que a minha oração estava idólatra. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. A minha oração estava idólatra, pastor Charles. Eu estava muito feliz com aquilo que eu tinha. E eu me percebi que eu estava me distanciando de Cristo. Amém? Se Deus me deu, é graça, eu não mereço. Amém? É graça, eu tenho que me alegrar, é na salvação. Aí vem a palavra, quão grande é a salvação. Estou entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus. E o Espírito Santo, irmão, me fez, ele sondou a minha alma, e ele me disse o seguinte, que se eu perdesse tudo aquilo igual Jó, eu blasfemaria contra Cristo, de tanta alegria que eu estava nos benefícios que Deus me deu. Eu entendi ali naquele momento, que se Deus fizesse comigo igual fez com Jó, não seria justo, eu não seria temente, eu não me desviaria do mal, eu não seria íntegro. Estou entendendo? Diga amém, irmãos. Falando eu, viu, igreja? É particular meu. Não estou falando que você pode ser assim, não. Eu entendi. É discernimento espiritual. Eu entendi a minha vocação. Amém? Eu não sou dessa terra. Por que eu vou agarrar com essas coisas dessa terra? Eu vou usar e pronto. Deus me deu, estou servindo o povo. Como o nosso irmão leu em Eclesiástica aqui, da lei da semeadura, é assim, irmão. O que eu tenho é para me dividir, é para me compartilhar. É para me ter todos os irmãos junto comigo, se alegrando. Estou entendendo? Diga amém. Então Deus ali, ele me corrigiu, porque eu sou dele, eu não sou dessas coisas, mas vós sois dele, em que? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, e mais, santificação e redenção. O Senhor virá, o Senhor voltará e vai buscar a igreja. Vivei como se Cristo voltasse hoje. Então entenda a sua vocação, entenda que você é dele, entenda que você é de Jesus. Abra os seus olhos, toma responsabilidade no reino de Deus, seja espiritual, seja uma pessoa que tenha visão, que tenha revelação, entrega recado. Seu irmão, é o seguinte, conserta a sua vida. Estou entendendo? Diga amém. Seja uma pessoa espiritual, intercessora. Eu não disse aqui, às vezes você vem, você está dormindo, Deus coloca na sua mente o rosto de uma pessoa que você não vê, aí vai você para o joelho orar para aquela pessoa. Oh, glória a Deus. É gostoso demais, irmão. Porque eu sou dele, você é dele. Amém? E a escolha de Deus para que a igreja se interesse nesse crucificado, o tema, o assunto, a causa, o meio, a importância, o interesse, absolutamente, soberanamente, só Cristo crucificado.
é este. E todo vamos dizer assim, todo o projeto de Deus, a maneira que Deus, Ele opera na sua vida para te transformar, também tem cruz. Também tem cruz para você também não esquecer da cruz. Né? Quando Ele te chama, né? Quando Ele te chama, o chamado é, como vem? Como você vem? Toma a sua cruz. Nega a si mesmo. Aí, cruz. Você vai esquecer da cruz, crente? Até da forma de chamar, ele usa essa palavra cruz. Como é que eu posso esquecer disso? Como é que eu posso me distrair dessas coisas? Mateus 6, 24 a 26, ele tem esse chamado. E também em Efésios 2,16, vamos lá, Efésios 2,16. Livro de Efésios 2,16, diga glória a Deus. Efésios 2,16, amém? Olha só, estou terminando. Pela cruz, de novo, usa a cruz na nossa vida para a transformação nossa. Cruz. Então, a mensagem da cruz não é isolada só para Cristo, amém? Faz parte da sua transformação. Aleluia. Olha só, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, amém? Matando com ela a inimizade. Olha só, a cruz, olha como se une através da cruz num só corpo, amém? E como também vivo, amém? Essa é fácil. Já estou crucificado. Conhece essa música? Com quem? Com Cristo. De novo, irmão, cruz na sua vida. Trenção. Só cruz. Só cruz, me permita, amigo. Até a forma como eu me trato com as coisas do mundo é crucificação. Amém? E também como não cair. Sabe o que eu faço para não cair? Sabe o que eu faço? Eu não, o Espírito Santo move a minha vida para não cair. Aquela palavra triste em Hebreus, capítulo de número 6. O que ouvir a mensagem, experimentar os dons celestiais, experimentar as coisas do Espírito, caíram, é impossível renová-lo. Misericórdia, porque de novo estão crucificando o Filho de Deus. Já imaginou isso? Você está no lugar pior do que o carrasco que bateu os pregos nas mãos de Cristo? Já imaginou isso? Para que optar pelo pecado, irmão? Misericórdia! Estão entendendo, igreja? Diga amém. Então, esse é o temor que eu tenho. Não pecar, não. Amém? Se entregar as coisas do mundo, não. Porque, de novo, eu não quero crucificar o Filho de Deus. Amém? Então, esse é o temor dentro de mim. Está vendo? Cruz, de novo. Quer cruz de novo? Para poder acabar? Como enche os meus pensamentos para mover-me a lutar contra o inimigo. Sabe como eu descubro quem é o inimigo? O que é inimigo da cruz. Estão entendendo? Diga amém. Esse é o meu discernimento. Se tornaram, diz Paulo, inimigos da cruz. Amém? Qual é o inimigo da cruz, irmão? Qual é o inimigo da cruz? O que está na prática do pecado. Amém? Tem pecado, tem prática, é inimigo
da cruz. Eu tenho que pregar para ele se tornar amigo de Deus. Amém? Não me ajuntar com ele. Amém? E para terminar, Romanos 6, 4, 8. Se morremos com ele na cruz, com ele também viveremos. Ressuscita a igreja! Aleluia! Na eternidade! Até sobre a ressurreição da igreja é mencionado o nome de cruz. Termino dizendo à igreja e faço essa aplicação. Esse é o assunto que importa saber entre vós. Jesus Cristo, este crucificado. Então chega e fala, arrepende dos seus pecados, irmão, aceita Jesus, Jesus te salva. Amém? Mas do jeito que você está, ele não te ama, não. Amém? Agradeço a rica oportunidade, para a glória de Deus, e passo a palavra para o nosso pastor, em nome de Jesus, e desculpa meu pastor o horário. Aleluia.